Você tem medo de gordura saturada? Acha que a gordura animal vai te matar? Vai te fazer infartar? Já tentou seguir a pirâmide alimentar, como eles mostram nos livros de nutrição, e não consegue emagrecer, não consegue permanecer saudável? E se eu te disser que a indústria alimentar está mentindo para você, e que tudo que você aprendeu sobre alimentação saudável pode estar errado? Meu nome é Renato Lima, eu sou professor, personal trainer, psicoterapeuta e católico, e eu quero mostrar para você que você foi enganado a sua vida inteira e eu também fui. Está preparado para conhecer a verdade? Bom, então fica aqui que eu vou te mostrar como a sua alimentação pode estar sendo sabotada por conta de uma mentira que está fazendo com que pessoas lucrem bilhões enquanto a sua saúde fica uma porcaria. E para começar a falar disso, eu preciso falar de um homem chamado Weston Price. Weston Price foi um dentista e pesquisador do século XX que estudou comunidades isoladas ao redor do mundo, indígenas, pessoas que viviam isoladas da sociedade moderna, e ele observou que essas pessoas tinham dentes, estruturas ósseas muito bem formadas, elas não tinham problemas dentários e muitas delas sequer faziam higiene bucal, sequer escovavam os dentes, mas os dentes deles eram muito bem formados e eles nem sequer tinham um mau hálito. E ele começou a tentar entender o que estava acontecendo. E ele percebeu que a alimentação dessas pessoas era muito baseada em proteínas de origem animal, sem excluir a gordura saturada. Eles comiam muita gordura saturada, muita gordura animal e outros produtos naturais. E fazendo um link, ele começou a perceber que quando essas pessoas eram introduzidas a alimentos que eram mais populares nos lugares desenvolvidos tecnologicamente, bem como farinhas e doces, a saúde deles piorava e os dentes deles apodreciam. Então eles paravam de comer tanta carne e tanta gordura animal e os seus dentes, a sua arcada dentária, a sua formação óssea, ela começava a ficar ruim. E outra coisa que ele reparou também, embora ele tenha ido fazer esse tipo de pesquisa buscando perceber a questão da arcada dentária, já que ele era um dentista, ele começou a notar uma outra coisa também. Essas populações adoeciam muito menos do que as que viviam em sociedades mais avançadas tecnologicamente. Ele percebeu que mesmo com poucos recursos, sem remédios, sem hospitais, eles não adoeciam tão facilmente e quando adoeciam, se curavam com mais facilidade, se curavam de uma forma muito mais eficaz do que as pessoas tinham acesso a mil remédios. E ele começou a fazer essa associação da alimentação natural que eles tinham com a questão do adoecimento. E justamente poder comparar pessoas indígenas, pessoas de regiões mais isoladas, que antes comiam mais carne e mais gordura, com pessoas da mesma origem e começaram a ter a mesma alimentação industrializada que nós temos, ele começou a perceber que essas pessoas realmente adoeciam muito quando começavam a comer coisas industrializadas, inclusive açúcar e farinhas, refinados, essas coisas. Inclusive a gordura de origem mais vegetal, óleo de girassol, essas coisas. Ou seja, ele percebeu que o consumo de gordura de origem animal, junto com a proteína, óbvio, vinda dos bichos, era muito mais saudável em todos os aspectos para essa população. Mas vamos lá, vamos falar então da indústria alimentícia. O que a indústria alimentícia tem a ver e o que isso tem a ver com você que está assistindo esse vídeo? Por que a indústria alimentícia não quer que você saiba disso? A indústria alimentícia, como vocês devem saber, ela lucra bilhões todos os anos com alimentos processados, ultraprocessados, que são vendidos nas prateleiras dos mercados e que você provavelmente consome. E muitos desses alimentos são facilmente produzidos, são geneticamente modificados e são feitos em larga escala para poder atingir a população de uma forma muito rápida. Mas aí é que está. Para que seja possível lucrar bilhões, a produção de tanto produto em massa, considerando que você não vende 100% do que está no supermercado, porque muitas coisas passam da validade, tem que ser ultra barata. E a indústria alimentícia percebeu que
Se eles conseguissem convencer as pessoas de que produtos feitos de forma mais barata eram mais saudáveis, eles conseguiriam vender mais, lucrar mais, desperdiçar menos e encher o bolso. E a consequência disso? Bom, a sua saúde que vai pro saco. E eles não se importam. Mas, Renato, isso não é teoria da conspiração, não parece coisa de maluco. Bom, se você tá aqui no meu canal, acho que você já é um cara que tá tentando pensar um pouco fora da caixinha. E deve imaginar que, sim, existem pessoas que não estão nem aí pra sua saúde, que querem apenas o seu lucro e lucram em cima da sua doença. E eu falei da pirâmide alimentar lá no começo do vídeo, porque ela é importante para entender como que a indústria alimentícia agiu nesse sentido. A pirâmide alimentar, aquela que você vê que, nossa, na parte de baixo diz que 50% da sua alimentação tem que ser feita através de carboidratos e grãos, etc. Ela foi feita em 1992, no ano que eu nasci, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E o objetivo era fornecer alguma diretriz de alimentação saudável para a população em geral, para que as pessoas comessem melhor. Só que aí é que está. A ideia é que profissionais especialistas em nutrição fossem os principais responsáveis, porque realmente isso reduziria problemas de saúde na sociedade. Porém, a indústria alimentar dos Estados Unidos se envolveu profundamente nessa realização dessa pirâmide alimentar e se meteu o nariz lá para que a pirâmide fosse feita de uma forma em que beneficiassem as vendas dos seus produtos industrializados. Por isso que você tem uma porcentagem tão grande de carboidratos e às vezes carboidratos de más origens. Justamente porque a indústria alimentícia meteu o bedelho e eles foram muito criticados por isso. Você pode inclusive encontrar notícias, vai ser um pouco chatinho de procurar, mas vamos ao que importa então. Você já deve ter uma noção de que eles não estão interessados na sua saúde. Mas, Renato, existem centenas e centenas e centenas de pesquisas que dizem que a gordura saturada faz mal, que a gordura animal aumenta a chance de infarto, e todos os médicos recomendam isso, todos os nutricionistas recomendam que se evitem. Então vamos lá. Bom, a indústria alimentícia é uma indústria bilionária. Para que eles tenham influência nas universidades em que você aprendeu um pouquinho sobre nutrição, nos consultórios médicos, você deve imaginar que isso não é muito difícil. E eles conseguiram, para que eles vendessem produtos de origem vegetal, colocar na cabeça das pessoas que a gordura saturada promovia muitos problemas de coração. Como eles conseguiram isso? Simples. Porque cientistas são comprados e cientistas podem falar o que quiserem. Voltando ao que eu falei, mas existem dezenas e dezenas de estudos. Sim, existem. A ciência diz tal coisa. Vamos lá, vamos falar uma coisa muito simples. A ciência não fala nada. A ciência não fala. A ciência não diz nada. Quem diz são cientistas que utilizam a ciência ou ao favor da verdade ou a favor de interesses pelas quais eles são pagos, certo? E eu digo aqui que é a minoria dos cientistas, a grande maioria é bem honesta, mas a minoria dos cientistas ganha muito dinheiro para publicar em nome da ciência o que as pessoas que pagam eles querem que eles publiquem. Só que o problema é que eles são os mais barulhentos, porque a mídia tá a favor deles. Então a mídia, os cientistas, algumas academias colocaram na cabeça das pessoas que a gordura saturada era responsável pela maior parte dos infartos nos Estados Unidos e no mundo. E um estudo foi amplamente citado para sustentar esse mito, que foi o estudo dos 7 países, liderado por Ancel Keys, nos anos de 1950. E ele tentou mostrar que existia essa relação do consumo de gordura saturada alta com a incidência de doenças cardíacas. Só que aí qual que é o problema? O estudo ele foi muito criticado porque ele excluía justamente dados de países em que o consumo de gordura saturada era alto, mas a incidência de problemas cardíacos era baixa. Ou seja, foi um estudo muito enviesado, mas que foi muito promulgado pela mídia. Um outro estudo, que é o estudo de Framingham, que começou na década de 1940, também tinha esse mesmo intuito de provar que o consumo de gordura saturada estava conectado com problemas cardíacos. Só que aí o que aconteceu? Um dos doutores envolvidos no estudo, que era o Dr. William Castelli, ele conseguiu chegar à conclusão de que os participantes que consumiam mais gordura saturada, colesterol e calorias apresentaram menos doenças cardíacas
e eram mais magros do que aqueles que seguiam uma dieta com menos gorduras e mais carboidratos. Em 2010, agora indo para a contraparte contrária do questionamento, como eu disse, existem ótimos, bons cientistas que questionam toda essa parada. Em 2010 saiu um estudo do American Journal of Clinical Nutrition que revisou 21 estudos envolvendo 347 mil pessoas e eles não encontraram absolutamente nenhuma evidência que conecte o consumo de gordura saturada com doenças cardíacas. Muito pelo contrário, eles viram que o consumo de gordura saturada ele tem diversas funções importantíssimas no corpo, como a produção de hormônios. Então, cara, você tá me assistindo esse vídeo e você quer produzir mais testosterona porque você quer ficar com um shape melhor, você precisa consumir gordura animal. Agora vamos para um mais recente de 2007 chamado Peer Study, Prospective Urban Rural Epidemiology Study. Me perdoem se minha pronúncia não ficar tão boa. Ele foi publicado em 2017 e ele foi um estudo realizado com 135 mil pessoas em 18 países e não encontrou nenhuma associação entre o consumo de gordura saturada e o aumento dos riscos de doenças cardíacas. Muito pelo contrário, ele sugeriu que dietas com menos gordura saturada e mais carboidratos estavam mais associados ao risco de mortalidade. Então lembra da pirâmide alimentar lá? 50% da sua alimentação tem que ser carboidrato, você tem que comer o mínimo possível de gordura saturada? Será que esse estudo realmente foi publicado para sua saúde? Ou será que esse estudo foi realmente publicado para que a indústria alimentícia lucre mais com algo que é mais barato? Que produtos envolvendo gordura saturada que sejam saudáveis e não estraguem são caros de se produzir. Agora, produtos de origem vegetal que podem ser geneticamente modificados com facilidade são extremamente baratos e extremamente lucrativos. Você tá aí se entupindo de um monte de carboidratos, achando que tá seguindo a pirâmide alimentar que vai ficar saudável, excluindo aquela gordurinha maravilhosa da picanha ou aquela pelezinha gordurosa que fica na coxa do frango, morrendo de medo, achando que isso vai te matar, sendo que, na verdade, bom, os indígenas que foram estudados lá pelo Weston Price, eles têm algo diferente a mostrar, porque eles tinham uma formação dentária absolutamente magnífica de linda, e eles tinham uma saúde de ferro. Talvez esse medo que você tenha de gordura saturada esteja te deixando menos saudável. Talvez esse apego grande que você tenha do carboidrato, porque a pirâmide alimentar diz que 50% da sua alimentação tem que ser feito dela, esteja te deixando menos saudável. Mas, Renato, eu acho que isso ainda é teoria da conspiração. Tudo bem, continue achando. Pode continuar achando. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Estamos aqui para conversar, para debater, para questionar. Mande para mim a sua opinião aqui no comentário. Não se esqueça de sempre questionar. Se a mídia e as indústrias bilionárias estão apoiando alguma coisa, será que eles não têm algum interesse por trás? Talvez seja a hora de você repensar a forma como você encara a comida, a forma como você encara a alimentação saudável. Os medos que você tem que foram introjetados na sua cabeça por conta da mídia e não por conta de estudos sérios. Porque, como eu sempre digo, a ciência não diz nada, quem diz são cientistas. E eu creio que a maioria seja honesta, mas os desonestos, eles são mais barulhentos. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião, compartilha com algum amigo, deixe o seu like e me ajude, porque esse tipo de conteúdo dificilmente chega a muitas pessoas. Eu preciso realmente do seu apoio, compartilhando com seus amigos, comentando, assistindo o vídeo até o fim, deixando sua opinião, deixando sugestões de assuntos que vocês quiserem que eu aborde e não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações. Um grande abraço e até a próxima.